Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live da Casa dos Espíritas de Rio Claro. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez nesta semana, depois da palestra de aniversário, a semana passada, o vídeo comemorativo, e hoje, nesta quarta, voltamos com as palestras. E hoje teremos a nossa querida amiga Roberta. Roberta, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. E uma grande alegria poder fazer essa palestra, agradecendo a Deus essa oportunidade. E nós agradecemos por você aceitar o convite. E estava sentindo falta das suas palestras, porque como presencialmente não estamos só na terça-feira, que voltou, inclusive, recentemente, então estávamos sem poder te acompanhar, eu fiquei com saudade. Eu também estava, porque é maravilhoso poder participar dos trabalhos da Casa dos Espíritas, todas as pessoas são super, assim, carinhosas conosco, muito, assim, agradáveis, então é uma felicidade mesmo ter essa oportunidade, que eu agradeço mesmo a todos. Obrigada. E a Roberta, para quem não conhece, ela é trabalhadora do Fé e Caridade, atua junto com a Mocidade, também num grupo mediúnico, faz palestras lá na Casa dos Espíritas e na Casa Leon Denis. Então, fiquem, para quem não a ouviu, é uma delícia essa voz suave, e o tema de hoje é muito propício para nós refletirmos. Calma e fé sempre dão certo. Isso. Então, antes da Roberta começar, nós vamos fazer a nossa prece. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus, pedindo a sua proteção, pedindo que as bênçãos vindas do alto nos envolvam, que nos sintamos fortalecidos, abertos às reflexões desta noite e que possamos colocar na nossa vida, no nosso dia a dia, as reflexões, os aprendizados que aqui vamos ter. Mestre Jesus, a nossa gratidão por mais uma semana, a nossa gratidão pelo seu exemplo, pelas suas lições, a nossa gratidão, Pai amado, pela oportunidade desta encarnação, onde estamos a cada dia mais um pouquinho aprendendo, crescendo e trabalhando. Que possamos estar sempre voltados com os pensamentos para o bem, para o amor, buscando a harmonia interna, a harmonia com aqueles com os quais as bênçãos se façam sempre presentes em nossa vida e em nossos lares. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Rô, fique à vontade. E quem tiver perguntas ou comentários, pode colocar, que ao final nós conversamos. Fique à vontade, Rô. Tá ótimo. Então, meus queridos, que estamos todos participando, com certeza todos assim, com muito carinho, com muito amor. Hoje nós trouxemos o tema Calma e Fé sempre dá certo, porque nós acreditamos muito nessa parceria maravilhosa. E nós queremos iniciar falando de uma passagem de Jesus, quando ele estava ali
no mar da Galileia, à beira do mar, e uma multidão imensa estava seguindo Jesus. Eram mais de 5.000 pessoas. E em certo momento, percebeu-se, os discípulos perceberam que a multidão estava com fome. E eles não tinham o que oferecer para as pessoas, não tinham, conta o Evangelho, que eles tinham apenas 200 denários, então era uma quantidade de dinheiro muito pequena para alimentar aquela multidão, 5.000 pessoas. E eles foram então procurar uma solução, o que poderiam fazer, e encontraram no meio das pessoas um rapaz. E esse rapaz, ele era o único que tinha algum alimento. E ele tinha 5 pães e 2 peixes. E ele se apresentou para Jesus. E Jesus, que é nosso mestre querido, ele fez a multiplicação dos pães para o espanto de todos, dos pães e dos peixes. E aquelas pessoas se reuniram ali, e antes dele dar o alimento, né, para as pessoas, ele pediu que todos se sentassem, se acalmassem, para poder receber o alimento. Por isso que a gente entra nesse tema da calma e da fé, porque antes de nós recebermos o alimento que vem do alto, que vem do amor de Deus, do amor de Jesus, dos amigos espirituais trabalhadores do bem, nós precisamos nos acalmarmos. E é tão interessante, tão linda essa passagem do Evangelho, que alimentou-se a multidão e ainda sobraram 12 cestos de pães, como diz o Evangelho. Então ainda sobrou. Olha como Deus é maravilhoso. Ele ajuda, ele oferece para nós esse alimento. Jesus está conosco, nos oferecendo alimento sempre. E a gente, assim, observa, queridos irmãos, que teve esse rapaz que ofereceu a parte dele, que era tão pequenininha, mas que ele deve ter oferecido, eu acredito, com um sentimento que ele tinha, um fluido bom, e que houve essa possibilidade de se multiplicar. Então, era importante a participação de alguém oferecendo um pouco de alimento, para que esse alimento pudesse ser multiplicado. E como diz a doutrina espírita, nos ensina, Jesus, ele pôde sim fazer a materialização até de pães e peixes, porque é conhecedor profundo das leis naturais, do seu magnetismo superior, ele poderia fazer a multiplicação, e além da multiplicação do alimento, com certeza houve essa multiplicação de fluidos espirituais que as pessoas se alimentaram ali. Todas, acreditamos, receberam o pão para o espírito, receberam o pão para o corpo e, como diz Kardec, o pão para o espírito. Então, aquela necessidade de perdão de um, a necessidade de tolerância de outro, de aceitação de um, de mudança do outro, de alegria. Então, todo mundo saiu, vamos dizer assim, daquele momento, daquele encontro com Jesus, alimentado no espírito e no corpo. Com essa questão importante de refletirmos a calma que Jesus solicitou para todos, que se assentassem. Então, nós trouxemos aqui, meus amados que estão me ouvindo, é uma mensagem da maravilhosa Meimei, que a Meimei, pelo que nós sabemos da vida dela,
ela escreveu as mensagens, todas elas através da psicografia do Chico Xavier, e ela com certeza nos deixa assim tão comovidos, porque a Meimei foi tão linda, e há pouco tempo que ela viveu, assim, o espírito dela, uma pessoa tão boa quando encarnada na Terra, que ela vivenciou no seu amor que ela teve, pouco tempo que ela viveu, ela vivenciou tudo que ela ensina, tudo que ela fala nas suas poesias. Então, a gente quer ler O Toque de Amor, porque tem a ver com a fé e com a calma. É do livro Amizade, Toque de Amor, Meimei. Deixe que a fé em Deus te ilumine a visão, para que te reconheças no lugar de servir. Certamente perceberás a série de desafios que te rodeiam. O lar talvez difícil, entes amados na desvinculação violenta, incompreensões à mostra, ocorrências que se vestem de lágrimas. Entretanto, não te convertas, diz a Meimei, em tuba de aflição, porque o tumulto adia em nós a conexão necessária com a providência divina. Ama e auxilia, queridos irmãos, nos pede a Meimei, sem se alterar, porque a rosa acabará florescendo no espinheiral. As estrelas surgirão varando as trevas, e Deus está agindo na construção da felicidade, onde a provação apareça. Não te lamentes nem reclames. Dá o teu toque de amor e o Senhor fará o resto. Então, lógico, queridos irmãos, que eu estou aqui falando, eu não consigo ser como a Meimei. E lógico que tem momentos que a gente se altera, mas com a doutrina espírita, nós vamos conseguindo e conquistando essa fé que traz a tranquilidade, essa confiança em Deus que dá um suporte para a gente viver, e essa confiança que aproxima de nós os amigos espirituais que nos amam e que nunca vão nos deixar, nosso Deus querido Pai, nosso Jesus e os amigos espirituais que não nos deixam, entendem o que passamos. Então, queridos irmãos, eu achei tão bonitinho quando ela fala, né? Deixe que a fé em Deus te ilumine a visão para que te reconheças no lugar de servir. Então, nós estamos no lugar certinho para servir a Deus. Na família, no trabalho, está certinho o local que a gente está. E também, eu acho, tudo é lindo, mas essa questão do tumulto, né? Adia em nós a conexão necessária com a providência divina, porque é preciso buscar devagarzinho no dia a dia e trabalhando essa calma. E eu achei lindo também na construção da felicidade, onde a provação apareça. Não te lamentes nem reclames, porque todos nós, meus queridos, embora esses acontecimentos, muitas vezes, principalmente nessa época, acontecimentos que machucam o nosso coração, que às vezes nosso coração, eu costumo falar, fica espremido dentro da gente. Mas todos nós, queridos irmãos, nós estamos na construção da nossa felicidade. Nós estamos sendo construídos. E nós estamos devagarzinho construindo a nossa felicidade com Jesus, buscando o seu evangelho. E isso é maravilhoso. A cada dia é uma oportunidade de se aproximar do evangelho e buscar construir nossa felicidade. Isso eu acho, por isso que eu acho tudo que a Meimei fala toca meu coração. E quando ela fala, dá o teu toque de amor. Então nós acreditamos que, conforme a doutrina explica, conforme o rapaz que tinha também os 5 pães e os 2 peixes,
para a gente receber os benefícios, nós precisamos dar algo de nós. Então, é por isso que nós achamos, né? Procurar a calma, dar algo de nós, para poder receber os benefícios. Procurar as virtudes que estão nascendo em nós, porque nós estamos sendo construídos agora. Estamos aprendendo. Nós, pela doutrina, somos mais devedores que credores, mas nós estamos na construção da nossa felicidade, na construção desse ser que está nascendo dentro de nós, que ama e quer seguir Jesus. Então, olha que coisa bonita, nós somos aprendizes do Evangelho. É uma conotação muito bonita, que nós somos aprendizes de anjo. Olha que interessante esse caminho, quem busca Jesus. E nunca vai ficar sem auxílio. Então, falando da fé e acompanhando essa forma de interpretação, existe uma questão que a gente vai aprendendo devagarzinho, vai observando, que é muito importante em relação à fé, procurar fazer o que está ao nosso alcance. Então, nós vamos fazer nossa oração essa noite mesmo, mas vamos procurar fazer o que está ao nosso alcance, para deixar a nossa vida e a vida dos que nos cercam da maneira melhor possível que a gente consegue. Lógico que errar é humano, nós estamos aprendendo, mas tentar dar a nossa parte de esforço para poder aumentar a nossa fé. Porque a fé não é apenas uma convicção, é uma convicção maravilhosa que vai fazendo parte da gente. A fé, ela entra dentro de nós, ela faz parte do nosso espírito. Ela é uma semente que tem no nosso espírito e que no dia a dia, conforme nós desenvolvemos nossas boas intenções, nossas caridades, nossas melhoras íntimas, nossas reformas, nós vamos ampliando a nossa fé. E ela é tão forte que quando a gente sai um pouquinho do caminho, a gente percebe que está faltando alguma coisa. Quando a gente fica distanciado, a fé, ela como que chama a gente para ela de novo, ela vem nos buscar novamente, a fé é muito forte. Então, queridos irmãos, a Meimei mesmo fala, né? Colocar a fé numa outra mensagem que ela tem, como luz celeste acima de nós mesmos. Então, vamos tirando as pedras do nosso caminho, as pedras que a gente pode tirar, o nosso esforço, fazer o que a gente pode fazer. E aí, depois que a gente vai tirando as pedras, a gente vai... Dessa forma, nós estamos erguendo a luz celeste acima de nós mesmos. Nós vamos enfrentando, tentando com Jesus, ir resolvendo, procurando soluções com as nossas orações, com a caridade, com todos os recursos que nós pudermos, e dessa forma nós estamos fazendo a nossa parte. E aí erguemos a luz celeste acima de nós mesmos. Então, mesmo que a gente tiver um problema que para nós, assim que eu entendo que a Meimei quer falar, parece impossível de resolver, impossível de encontrar solução, se nós vamos fazendo a nossa parte, com o nosso esforço, tem hora que é difícil, e tem hora que é até gostoso, é tão bom, mas a gente ergue a fé acima dos nossos problemas, compreende que tem Deus, uma força maior que vai nos conduzir, vai nos abraçar, vai nos ajudar com a nossa boa vontade, é colocar a fé acima de nós mesmos, ter a certeza que vamos chegar em algum lugar com Deus. Deus vai enviar forças, vai enviar soluções, vai enviar consolos, vai enviar ajuda para nós, queridos irmãos, sempre, nunca vai faltar. Para toda ferida haverá remédio, para toda dor haverá saída. Ele vai ajudando a gente. Então, por isso que é importante essa nossa parcela, né? E eu acredito também, nós vamos aprendendo na doutrina
que conforme nós vamos nos esforçando, como nós falamos, devagarzinho, de acordo com o que nós conseguimos, mas ir tentando fazer nossa parte, ir melhorando e confiando, nós vamos fabricando, meus amados irmãos, um fluido de fé, um fluido de otimismo, um fluido de esperança. E esse fluido, ele tem poder, porque ele vai nos fortalecendo, ele fortalece as pessoas que estão conosco, pode ser utilizado por Deus, pelos bons espíritos, para nos ajudar e até beneficiar também as outras pessoas, até mesmo num passe. Quando a gente vai fazer um trabalho com Jesus, seja um passe, a palestra, a caridade, mas seja sincera, sem interesse e com fé, nós estamos fazendo esse fluido, nos envolvendo, envolvendo as pessoas. Então entra de novo essa questão que nós falamos, ali do rapazinho, do começo, que tinha os 5 pães e os 2 peixes, e ele ofereceu o que ele tinha. Então oferecemos o que nós temos para Jesus, de coração, sem interesse, com a nossa fé, a calma vai vir para nós, vai ser enviada para nós, tentando ficarmos calmos, e a calma que nós recebemos de Jesus, que daí nós vamos recebendo as inspirações, as intuições dos bons espíritos. É lindo a gente pensar como é maravilhosa a nossa doutrina espírita, porque ela explica para nós. E tem um escritor que eu amo, que é o Pedro de Camargo, que é o apelido dele é Vinícius. E ele diz assim no livro dele, olha que ele fala da fé, que vem confirmar o que nós estamos aprendendo com muita gratidão e com a doutrina espírita, que para nós é Jesus no nosso coração. Como o Chico falava, a doutrina espírita é Jesus de novo no coração do povo. Então ela veio para alimentar o povo que precisa, porque nós precisamos de fé, precisamos de alimento. Então olha que lindo. Quando se trata de um acontecimento em que entra a questão da fé, imaginamos que seja algo obtido sem esforço, sem trabalho, um favor do céu, uma dádiva do plano espiritual. É preciso que nós compreendamos, amados irmãos, isso eu falo para mim mesma, que a fé é um poder, uma expressão de força. Ter fé é não desanimar, é ter esperança no dia a dia, é ter otimismo, é ter coragem. Ter fé é procurar sempre agir no bem, ser perseverante no bem, mesmo quando tudo pareça nos convidar para o contrário. Ser perseverante no bem, isso é ter fé. É procurar fazer o melhor que a gente consegue com amor, oferecer o nosso toque de amor, como diz Meimei. Não é um gesto de momento a fé. Hoje eu vou ter fé, ou amanhã eu tive fé, ou em dezembro eu tive fé. Fé é uma conduta regular. Olha que coisa linda que o Vinícius oferece para a gente na noite de hoje. É energia moral que nos faz receber os acontecimentos com bom ânimo. Não ver nas fontes espirituais o meio de nos isentarmos de nossos esforços. Então, olha, queridos irmãos, quando a gente... eu penso assim, sobre Deus, né? Esse Pai maravilhoso que a gente tem, que Deus, ele se alegra com os nossos mais pequeninos mesmos progressos. E Deus, ele se rejubila com as nossas mais pequeninas conquistas. Então, é do pouco, é do pequeno, mas nós vamos tentando
no dia a dia, conseguir esse pequeno com a fé e procurando ter calma para poder receber, como nós dissemos, o alimento que vem do alto, que faz a gente ter força, até mesmo para conseguir o nosso alimento espiritual e também o nosso alimento material. Então, esse alimento do alto que faz a gente ter força, ter alegria de viver, ter motivos de resignação, motivos de felicidade, que a gente vai enxergar a vida de outra maneira. Os nossos problemas, as nossas situações, a calma, como diz Joana de Anjos, é garantia de êxito, porque ela faz a gente ter reflexões, faz a gente escutar Jesus, faz a gente escutar os bons espíritos, faz a gente sentir que Deus é bom e Deus está conosco no nosso dia a dia, nos ajudando para que a gente possa vencer. Às vezes, dores que nos deixam tristes, mas que a gente vai conseguindo transformar através da força da fé e do nosso pequeno esforço. Então, é por isso que nós ficamos realmente comovidos com essas explicações, com essa maneira de interpretar essa tão preciosa encarnação, tão cheia de complicações, mas que nós precisamos dela. É como assim, a fé é a luz de Jesus no nosso íntimo, para que a gente possa vencer corajosamente as provações, porque nós precisamos das provações. Elas não vêm por acaso. Para crescer, para resgatar, para aprender, para amar mais. Né? Então, nada é por acaso. Então, queridos, nós também lemos do escritor José Carlos de Luca, que nós achamos interessante, nós vamos escrevendo, né, as coisinhas que a gente vê nos livros, que quando a gente tiver feito tudo que estiver ao nosso alcance, diante de um problema difícil, que às vezes nos causa dor, mas a gente tiver feito tudo que está ao nosso alcance. Tivemos fé e nos esforçamos. Depois de fazer tudo que a gente consegue, mesmo que for pouco, mas é o que a gente, o nosso toque de amor, deite e vá dormir, porque Deus está acordado. Então, Deus está acordado, mesmo quando a gente está dormindo. Ele sabe, ele vai enviar forças para nós. Ele sabe de tudo. Então, isso, e ele vai trazer a solução para a gente, vai trazer a situação que necessitamos da melhor maneira possível. Isso é maravilhoso. Vai trazer forças para a gente enfrentar e alegria no coração. E sabe, queridos irmãos, tem também, acompanhando, né, a reflexão que nós estamos fazendo, no livro Vinha de Luz, do nosso amado Emmanuel, a lição 140, tem uma lição linda, que é uma frase de Paulo de Tarso. Que fé que o Paulo de Tarso mostrou para nós. Se a gente tiver uma gota da fé do Paulo de Tarso, nós vamos ser fortíssimos, porque a fé dele é muito grande. Então, ele diz assim, tomai também o capacete da salvação. É uma frase de Paulo. Então, Emmanuel faz o comentário, né? Qual parte do corpo deve receber a maior proteção? Lógico que todas as partes são importantes, mas a mais importante para receber proteção é a cabeça. Tanto que nós vemos que o pedreiro usa o capacete, o guarda usa capacete, bastante pessoas, o motoqueiro, hoje em dia os nossos queridos que correm com a moto, que eu oro para Deus proteger os nossos amados entregadores, eles usam o capacete, quem usa moto, para proteger a cabeça, porque a cabeça, ela é a casa do pensamento, ela é, sem o pensamento e sem a mente, como que nós vamos, né, ter nosso discernimento, poder viver assim com decisões. Nós precisamos, né, da nossa cabeça. Então, o Emmanuel fala assim,
tecemos, fala Emmanuel, tecemos o nosso capacete especial. Vamos fabricar um capacete para nós também, como os motoqueiros, como os guardas, como os pedreiros, enfim. Mas os capacetes com os fios da fé, da coragem, do espírito de serviço, do otimismo, porque nós vamos tecendo, amados irmãos. Olha que feliz mensagem que Emmanuel nos traz com essa frase linda do Paulo. Todo dia a gente tendo otimismo, tendo um trabalhinho com Jesus, com sentimento bom, com pensamento bom, com confiança, com fé, nós vamos tecendo um capacete em volta da nossa cabeça mental, que vai nos proteger. Então, quando vem um acontecimento mais difícil ou uma situação mais conflitante, nós estamos tecendo o nosso capacete em torno da nossa casa mental, do nosso pensamento. Então, a gente vai receber anestesiado aquela situação. Ela não vem com todo o seu impacto. E também nós vamos ter condições de, pelo menos um pouco mais, termos um discernimento cristão para poder achar um caminho, uma solução, uma forma de tentar resolver as questões com Jesus, né? Então, achei linda essa mensagem, que vamos tecendo muita fé no dia a dia, como foi falado com o Vinícius, né? Que ele diz assim, uma conduta, na nossa conduta, vamos tecendo esse capacete, cheio de fé, de otimismo, de confiança em Deus. E de trabalho no bem, quando tivermos, sempre que surgir uma oportunidade, com amor no coração. Então, queridos irmãos, e também o Paulo, só comentando uma frase do Evangelho, do bem e mal sofrer, né? É necessário uma fé viva e ardente na bondade de Deus, que não coloca um fardo pesado em ombros frágeis. Então, nos ajuda também a compreender, queridos irmãos, que Deus, ele não vai dar uma dor maior do que a gente pode aguentar. Então, se nós tivermos a fé, vai tecendo o fio da calma, o capacete da fé, vai tecendo essas coisas para nos alimentar, nos fortalecer, nós vamos ter forças, queridos irmãos. A nossa fé, ela vai nos dar força. Olha, a fé viva e ardente. Vamos ter essa fé viva e ardente na bondade de Deus. Confiança nesse poder maior que é Deus, na justiça de Deus e na sabedoria divina. Então, olha que coisa para a gente ficar, né, queridos irmãos, refletirmos, né? E tem uma questão também do Livro dos Espíritos, que é a questão 13, que diz assim, fala sobre Deus, e nós achamos importantíssimo sempre pensar sobre isso, que Deus possui todas as perfeições em grau supremo. Então, Deus é tão maravilhoso e perfeito que ele faz a justiça aliada à misericórdia. Olha que coisa linda, é a justiça e a misericórdia. Por isso que é importante ter fé. Colocar a fé em Deus, a confiança em Deus, acima de nós mesmos. Não é que a gente não vai ter confiança em nós mesmos, sim, mas colocar a confiança em Deus acima de nós mesmos, porque Deus sabe o momento certo, sabe a hora certa de agir, sempre com amor e justiça. Isso é maravilhoso. Então, ter essa conduta no dia a dia com fé, saber esperar, saber com a fé e com a calma aguardar a ajuda, a solução, como nós dissemos, a consolação. Queridos irmãos, Deus sabe das nossas necessidades e Ele está agindo nas nossas situações, todas elas, da melhor maneira possível. Ofereçamos o nosso toque de amor. Repetindo de novo, né? A frase da nossa amada Mimi.
Então, e uma coisa também que nós lemos no livro Religião dos Espíritos é que é assim: Deus faz a justiça assistida pelo amor, para que os caídos não sejam aniquilados. Então, em todas as situações, Deus está ajudando a todos. Lógico que tem a justiça, como nós dissemos, mas tem o amor. Então, ele sempre vai fazer a maneira melhor nas ocorrências da nossa vida, em relação a nós e as outras pessoas e as outras situações. Então, vamos confiar. Cada vez que nós lemos os livrinhos maravilhosos, divinos da doutrina espírita, as obras de Kardec, André Luiz, Emmanuel, Joana de Anjos, mais nós ficamos fortalecidos na fé em Deus, na fé em Jesus. E aí tem uma questão que nós também gostamos de observar, que isso é para nós mesmos. Perde-se a fé, viu, queridos irmãos? É uma realidade. Nós dissemos anteriormente, a fé está dentro de nós, ela vem nos chamar. Quando a gente se afasta muito de se alimentar, de colocar o capacete, de dar o toque de amor, a fé vem nos chamar. Mas se nós ficarmos com muitos pensamentos amargurosos, essa fé vai ficar pequenininha dentro de nós. Uma hora ela vai crescer de novo, mas ela vai ficar pequenininha. É preciso alimentar a fé. É preciso ser vigilante. Então ele diz assim: perde-se a fé ou diminui-se a fé por falta de vigilância. É preciso ser vigilante no dia a dia. Então, antes de qualquer comentário, qualquer referência amarga, tranquiliza o mundo interno. Antes de um pensamento amargo, busquemos por Deus. Não deixa que pensamentos amargos, palavras amargas, vão criando espinheiral em torno da nossa cabeça, do nosso sentimento, e vai esmagando nossa fé, vai deixando ela sem força. Não vamos deixar. Vamos fazer força para a nossa fé aumentar ainda mais. Como disse aquele pai do Evangelho: Senhor, eu creio, mas ajuda a aumentar a minha credulidade. Eu quero crer mais. Então vamos alimentar mais, vamos procurar saber devagarzinho mais, procurar entender mais e buscar mais a Deus na nossa vida. Porque a fé, ela dá essa estrutura para a gente não se tornar uma pessoa que vai deixando a vida amarga, a vida triste. Eu sei que tem acontecimentos que nos machucam, e todos nós temos momentos doloridos, que é até difícil falar ou pensar, mas depois das tormentas, depois das situações difíceis, vem a bonança para nós, e a gente vai então conseguir de novo o nosso caminho. Mas sempre aquele que tem fé, como nós dissemos, ele vai sempre ter mais condições do enfrentamento das questões, da suportação e do aproveitamento das coisas felizes também. Porque a fé é isso, ela é uma luz, é uma força interior. Então, olha que bonito aqui. Quando eu li isso, me deu tanta força, porque a gente precisa, todos nós, não é porque a gente faz as palestras que a gente não tem problemas, que a gente tem hora que não tem os momentos, né, de tristeza, as dificuldades, mas essa fé proposta pela doutrina, essa fé que nos fortalece, ela nos ajuda demais a ter mais vontade ainda de continuar nosso trabalhinho com Jesus. Tenho certeza que todos que estão me ouvindo, todos trabalham ao seu jeito de Jesus. Não importa o jeito, pode ser o mais simples, que nem eu sou uma pessoa simples, mas a gente percebe que o trabalhinho com Jesus é a coisa mais importante da vida, porque ele que dá essa força, essa fé para a gente continuar, né? Nosso toque de amor, que é o trabalhinho com Jesus. Então, olha que lindo que fala aqui. A sombra que Emmanuel fala. Antes de qualquer palavra amarga, como nós dissemos, tranquiliza o mundo interno, diz Emmanuel. A sombra
ela pede luz. A dor pede alívio e o mal pede o bem. Vigiar para não sermos pessimistas, queridos irmãos, mesmo quando está doendo. Vamos vigiar, queridos irmãos. É de verdade que eu falo, é com sinceridade. A doutrina nos fala. Vigiar para não sermos pessimistas, para não sermos queixosos. Porque, de acordo com Emmanuel, a queixa é um vício que a gente não percebe. Ela é imperceptível. Ela vai tomando conta da nossa vida, a gente vai deixando ela entrar. Só que ela distrai as pessoas bem intencionadas da execução do bem. Isso não é uma verdade, queridos irmãos? A queixa distrai a gente da execução do bem, porque se a gente começar a se queixar, nós vamos ficar, mas para que eu vou fazer esse bem? Nós vamos ficar enfraquecidos e nós perdemos até a noção do bem que deve ser feito. Ela vai envenenando o nosso sentimento, queridos irmãos, o nosso toque de amor, né? Então não vamos nos queixar, não vamos. A queixa é perigosa. Então não vamos deixar de ser vigilantes na fé, vamos ser vigilantes e vamos procurar evitar a queixa. Vamos sempre olhar, procurar, pelo menos, da melhor maneira que consigamos, olhar pelo lado bom. E olha que bonito, pensar assim, como diz Emmanuel, né? Há dificuldades, pensar, Jesus oferecerá a solução. Há sombras, não existem nuvens eternas, porque Deus é luz imperecível, quer dizer, é luz eterna. Deus é uma luz maior do que nós podemos sequer imaginar, conceber. E nada pode conter a luz, porque a sombra ela vem em sombra e passa. E o bem, ele vence o mal sem ruído e sem violência. E sempre pensar que para Deus nada é impossível. E sabe, queridos irmãos, essas palavras nos enchem de forças. Procurar essas palavras, colocar no nosso, tecendo o nosso capacete, colocar nas nossas bocas. E Emmanuel também fala, não se entregue ao pessimismo em circunstância alguma. Não se entregue ao pessimismo em circunstância alguma. Conserva-se, pois, confiante, mesmo embora a preço de sacrifício. Porque, queridos irmãos, quando a gente está passando uma situação difícil e a gente conseguir, mesmo meio atrapalhado, que nem eu fico atrapalhada quando eu passo uma situação difícil, mas se a gente se conserva confiante, mesmo meio atrapalhado, mesmo lutando para ficar bem, meu Deus, orando, fazendo o possível, lendo uma mensagem, Deus está vendo o nosso esforço. E esse esforço, ele faz esse fluido, que fabrica esse fluido, que atrai as coisas boas para nós, a ajuda dos bons espíritos para nós. Então, a gente é notado quando a gente tem um fluido que a gente é confiante, mesmo num momento difícil. A gente é notado mais facilmente. Não que a gente não seja notado sempre, mas a gente se faz perceber uma ajuda para nós, uma ajuda para o próximo, ficar confiante no momento difícil. Então, lembrar, queridos irmãos, por que os espíritos falam para nós essa questão da confiança, essa questão da fé, essa questão do otimismo? Por que eles falam para nós isso? Porque o mal, ele cansa. O mal, ele extenua a gente, ele cansa. E o bem, ele revigora. E a fé desperta em nós sentimentos que acalmam. Então, só terminando, querida Adriana, eu queria dizer duas coisas para finalizar. Quando nós estivermos passando por dificuldades desafiadoras, como esse momento que nós estamos, vamos recordar, queridos irmãos, as situações dificílimas que nós já passamos.
mas que nós superamos todas com a ajuda de Deus. Então, diante do fardo de sofrimento de agora, lembramos que Deus esteve conosco ontem, vai estar conosco hoje também. Então, refletir sempre sobre isso. Deus nunca vai deixar de ajudar a gente a carregar esse fardo. Por isso a importância da fé, dessa calma, desse otimismo. E terminando, queridos irmãos, tem uma linda, uma mensagem no Tem de Fé em Deus, do Emmanuel, no Palavras de Vida Eterna. Então ele diz assim, diante de um obstáculo inamovível, aquele obstáculo que a gente acha que não tem como mover ele de lugar, a gente tem que sempre pensar, quando tudo parece impossível, Deus intervém e uma porta aparece. Diante de um problema insolúvel, Deus interfere e desponta uma luz. Então, por mais áspera a crise, por maior a consternação, tranquiliza o ambiente em torno, acenda a luz da fé e procura trabalhar confiante, nem que for um pouquinho, o seu toque de amor, os seus 5 pães e seus 2 peixinhos para alimentar 5.000 pessoas, como o rapaz do Evangelho. Mas dá a sua parte, queridos irmãos, com fé no coração. Isso vai tranquilizar o nosso ser e vai fazer com que a gente vença qualquer dificuldade. Por isso que nós dissemos que a fé e a calma sempre dão certo. Que Deus abençoe a todos, na certeza de que sempre uma luz há de vir. Que assim seja. Roberta, obrigada. Eu que agradeço. Foi muito bom, reflexões muito boas. Quando você... são várias partes que você falou, mas eu achei muito interessante essa questão, quando você citou do nosso capacete protegendo a casa mental. Porque, às vezes, quer dizer, na maior parte das vezes, a gente se deixa envolver pelas situações Verdade, do dia a dia e não consegue proteger, manter os pensamentos, os sentimentos em equilíbrio. Então, isso acaba fazendo com que nós percamos essa calma, com que nós não consigamos manter a harmonia interna e, consequentemente, com os que estão à nossa volta. verdade. Então, isso eu achei muito interessante. É importante a gente, até uma forma de visualizar, porque quando a gente começa a pensar alguma coisa, você vai lembrar do capacete. Do capacete. Exato, e é uma forma da gente até se ligar mesmo, né? Nessa questão da vigilância, dos pensamentos, dos sentimentos, procurar com a prece trabalhar esses momentos, porque nós todos passamos, que são difíceis, né? E que são, como você falou, são necessárias essas provações para o nosso crescimento, nossa evolução. Verdade. E quando você falava da fé, eu me lembrei, né, você falando das passagens aí do Evangelho, eu me lembrei de várias passagens aí de Jesus com relação às curas, né? Jesus sempre falava, a tua fé te curou. Verdade, verdade. Né? Então, assim, para mais de uma dos exemplos que ele trouxe de cura, ele sempre dizia isso, porque sempre cabe a nós a nossa parte também. Sim, Muitas vezes nós estamos em momentos assim difíceis, especialmente esse último ano aí, esse que está começando, né? Tantos desafios, tantas situações dolorosas.
perdas de entes queridos, perdas de emprego, de situações da nossa vida cotidiana. Então, são muitos desafios. E quando a gente passa por essas situações, a queixa vem, a dificuldade, a tristeza, uma série de coisas vem, né? Como você bem colocou. E daí essa lembrança aí que você trouxe através dos exemplos do Vinícius, né? Pedro de Camargo, da Meimei, Paulo de Tarso e Emmanuel, que é realmente importante a gente, apesar de tudo isso, a gente buscar esse equilíbrio, respirar fundo, contar até 5, fazer uma prece e tentar desviar o pensamento. É um exercício difícil, mas a gente, quanto mais a gente exercitar, vai chegar uma hora que fica fácil da gente trabalhar essa mudança de vibração, né? E como você bem colocou, Deus não nos desampara, sempre envia as intuições, os amigos espirituais, ou mesmo os encarnados que vêm em nosso socorro. Então, isso é importante de nós nos lembrarmos, que nenhuma dificuldade vai durar para sempre. Então, a gente procurar encarar como isso vai passar e eu vou conseguir superar. Então, temos que fazer a nossa parte e confiar, como você colocou, com muita calma, com muita fé. Esse é o nosso grande exercício. Grande exercício. Para que nós consigamos superar tudo, né? Eu acho, sim. E eu agradeço muito porque eu faço assim, eu leio um livrinho, leio outro, e eu vou anotando. E parece, hoje mesmo aconteceu isso, que eu tive uma ajuda, sabe? Esses dias para fazer essa palestrinha. Ai, que amor! Por causa que eu percebo que a gente não está sozinho, parece assim que é uma coisa que eu fui ajudada, sabe, Adriana? Porque eu até fico, tem hora um pouco, até me perco um pouco nas minhas anotações, mas parece que alguém vai mostrando, olha, põe isso, põe aquilo, sabe? Daí eu vou anotando, às vezes eu vou tomar banho perto da água, ai que linda, Leilinha. Parece que perto da água ajuda a gente, não sei, o fluido da água, a força da água ajuda a gente. Então eu vou lá, anoto, sabe? Uma ajuda para fazer. E eu senti muito essa. A Isabel, todos queridos, eu agradeço. Eu senti muito uma força me ajudando, juro mesmo para você. Pelos livrinhos, né? Porque não é coisa que eu escrevi, né? É a doutrina mesmo. E eu achei que eu fui ajudada muito mesmo, direcionada para essa palestra de hoje. E é bem interessante mesmo, porque quando nós vamos preparar, né, como você prepara a palestra, ou quando nós vamos preparar algum estudo, alguma coisa, como que a gente chega, né? E são justamente essas intuições que vêm pela ajuda dos nossos amigos. Isso. Né, para mostrar onde colocar, que questão é interessante, porque né, a gente recebe muito mais ajuda do que a gente percebe. Muito mais. Se nós estivermos atentos, né, conectados com a nossa, né, com o nosso anjo protetor, com os mentores, com a inspiração do alto, nós vamos perceber que nós somos muito ajudados. É que nós, às vezes, não nos conectamos com esse lado da espiritualidade, dessa questão mais etérea da coisa. A gente fica muito ali no terra-terra e esquece de observar isso, né? Mas eu achei, assim, me senti tão feliz, porque eu senti que, que nem eu te falei, eu tinha as páginas tudo meio espalhada. E eu até fiquei domingo meio assim, eu falei, ai meu Deus, o que eu ponho? Era muita coisa e eu não estava com. Lógico que sempre vai poder ser melhorado, mas estou falando da minha, o que eu consigo, né? A gente dá de coração, mas a gente não é assim, né? Eu me amo, mas tem os limites, né?
Mas eu senti uma ajuda, querida, que falaram, não pode deixar, eu vou ajudar você a dar uma acertadinha. Então, Roberta, muito obrigada mais Eu uma agradeço, vez. agradeço. Que Deus continue te abençoando e te iluminando nessa tarefa e nas outras que você exerce, dentro da doutrina, dentro da sua vida também, fora da doutrina espírita, mas está tudo conectado. Uhum. Então, que você tenha, assim, muita saúde, muita paz, calma, fé, porque com certeza nós estamos sendo ajudados, né? Então, para você, um bom ano cheio de coisas Obrigada. positivas, de muitas realizações, de muito amor. Que você também, que a sua tarefa com Jesus sempre continue abençoada, porque você é muito mesmo carismática, muito querida, viu bem? A gente sente uma segurança com você. Você passa para nós um amor e segurança no seu trabalho com Jesus. E na sua vida, nós temos certeza que também você passa isso para mim, que você busca realmente essa pessoa que você é, que conversa com a gente, é a mesma pessoa sempre. Então a gente fica feliz por isso. Obrigada, Rô, muito obrigada. E a vocês, queridos amigos que estiveram aqui conosco hoje, a nossa gratidão por estarem sempre nos acompanhando, todos agradecendo muito a você, Roberta, pelas reflexões de hoje. E na próxima quarta-feira, então, nos vemos com a dona Antonina Picelli. Um beijo no coração, fiquem com Deus.